Ela se afastou? Mudou com você? Esfriou sem explicação? Então você precisa entender isso. O que faz uma mulher se desinteressar não é a falta de amor, é a perda da admiração. A maioria dos homens, quando sente uma mulher se distanciando, entra em desespero emocional. Começam a correr atrás, mandar mensagem atrás de mensagem, buscar respostas, implorar por atenção, e o resultado é sempre o mesmo. Ela se afasta ainda mais. E por quê? Porque no momento em que você perde o controle sobre si mesmo, você se torna emocionalmente descartável. Isso pode ser duro de ouvir, mas é a verdade. O que atrai uma mulher de verdade não é o cara que grita por atenção. É o homem que consegue manter a postura mesmo sendo ignorado. É o cara que entende que o centro do mundo dele não é ela, é ele mesmo. Isso é estoicismo. É ter domínio sobre seus impulsos. É sentir a dor sem se dobrar a ela. Se você quer reconquistar o interesse de uma mulher, o caminho não é descer de nível, não é se humilhar, não é tentar mostrar que mudou com textão ou presente. O caminho é reconstruir o seu próprio valor, em silêncio. É calar onde a maioria fala. É crescer onde a maioria implora. É virar o tipo de homem que ela olha e pensa: como eu deixei isso escapar? Nesse vídeo, você vai entender passo a passo como reconquistar o olhar, o respeito e o desejo de uma mulher, sem perder sua essência, sem perder sua dignidade e sem precisar fingir nada. São 10 passos práticos, claros, mentais e comportamentais, todos baseados no estoicismo aplicado à realidade masculina atual. E a verdade é simples: se ela perdeu o interesse, é porque você também perdeu a si mesmo. Agora chegou a hora de se reencontrar. E quando isso acontece, o jogo vira. 1. Desapareça com silêncio e propósito. O primeiro passo para reconquistar o interesse de uma mulher sem se humilhar não é correr atrás, não é se justificar, e muito menos conversar como adultos no momento em que você está fragilizado. O primeiro passo é sumir, com propósito. Não estamos falando de ghosting infantil. Estamos falando de uma retirada estratégica, silenciosa, intencional, sem explicação. Porque o silêncio, quando bem usado, comunica poder. Ele quebra o ciclo da mendicância emocional e faz você sair imediatamente do papel de dependente. A mulher que perde o interesse por você não espera seu sumiço. Ela espera mais da mesma coisa: mensagens, preocupação, tentativas de consertar. E é exatamente isso que te destrói. Porque mostra que você ainda está tentando conquistar algo que já foi negado. Quando você desaparece de forma firme, sem drama, você envia um sinal claro: eu escolho não me humilhar. Isso mexe com o ego dela. Isso bagunça o roteiro dela. Isso ativa dúvida. Ué, ele não ia insistir? Será que já superou? Ele desistiu de mim assim tão rápido? É aí que o jogo começa a virar, internamente, não na superfície. Mas esse desaparecimento precisa vir com propósito. Não é sumir para chamar atenção. É sumir para reconstruir. Você se afasta para se reencontrar, para esfriar sua mente, para enxergar a situação com clareza, para voltar a ser um homem de valor, mesmo que ela não volte mais. Porque o objetivo real aqui não é tê-la de volta. É recuperar a sua força interior. E a mulher só vai se interessar de novo quando perceber que você já não está mais buscando o interesse dela. Sumir é difícil no início, mas depois você sente o poder que nasce do silêncio. Você percebe que o controle que achava estar com ela sempre foi seu. E quando ela começar a sentir sua ausência, e vai sentir, ela vai lembrar exatamente do momento em que tudo virou, quando você escolheu o silêncio e não a humilhação. 2. Reconstrua sua disciplina antes do seu orgulho. Depois do silêncio, muitos homens querem recuperar o orgulho ferido. Mostrar que estão bem, que superaram, que seguiram em frente. Mas isso é perigoso, porque a maioria tenta fazer isso apenas de forma externa, postando mais,
falando mais, aparecendo mais. O verdadeiro homem estoico, porém, sabe que o que precisa ser reconstruído primeiro não é o ego, é a disciplina. Disciplina é o que te resgata do fundo emocional. É o que te coloca de volta no controle. É o que tira seu foco do externo, ela, e coloca de volta no interno, você. Você quer reconquistar o interesse de uma mulher? Então, mostre a si mesmo, não a ela, que você é capaz de acordar mais cedo, treinar com consistência, se alimentar melhor, focar no seu trabalho, crescer silenciosamente. Nada atrai mais do que um homem que está completamente focado em si, sem precisar mostrar nada para ninguém. Ela pode não estar vendo, mas você sente. E é esse sentimento de reconexão com sua própria disciplina que muda sua postura. Sua fala fica mais firme, seu olhar mais seguro, sua energia mais equilibrada. Agora, perceba o erro comum. Você some por alguns dias, sente saudade, bate insegurança e volta correndo atrás. Mostra orgulho, mas ainda sem estrutura. E o que ela vê? Um cara tentando parecer forte, sem ser. E isso só afasta ainda mais. A disciplina não é um ato isolado, é um processo. Você vai falhar alguns dias, vai sentir recaídas emocionais, vai ter vontade de mandar mensagem. Mas o homem que domina isso, que aceita o desconforto sem se sabotar, se torna perigoso. No melhor sentido, ele volta a ser o homem que ela conheceu no início. Ou melhor, volta mais forte. E o mais louco? Quando ela começar a te observar de longe, mesmo sem falar, ela vai sentir que você mudou. Ela não vai saber explicar, mas vai perceber. Porque o homem que reconstrói sua disciplina volta a comandar o próprio destino. E esse tipo de homem, ela sente falta. Mesmo sem querer, mesmo sem entender. 3. Melhore sem anunciar. Mude em silêncio. Quer um dos maiores erros que os homens cometem quando tentam reconquistar o interesse de uma mulher? Tentar mostrar para ela que estão mudando. Eles postam frases de efeito, fotos treinando, mensagens indiretas, prints de livros, vídeos motivacionais. Tudo com um único objetivo: ser notado por ela. Mas isso não é evolução. Isso é carência disfarçada de desenvolvimento. A mulher sente quando a sua mudança é para chamar a atenção dela, e isso anula completamente o respeito. Ela pensa: ele ainda está me provando que mudou? Está tentando me mostrar algo? Então ainda depende da minha validação. E aí, mesmo com todas as melhorias, você continua sendo o cara que ela deixou. Só que agora, mais desesperado por aprovação. O verdadeiro homem estoico melhora em silêncio. Ele muda sua rotina, sua forma de falar, sua energia, sua atitude, mas não posta, não comenta, não insinua. Ele simplesmente vive. E é isso que faz o mundo, inclusive ela, começar a perceber sem que ele diga uma palavra. Imagine o impacto. Você some, não dá sinais, mas começa a se vestir melhor. Volta para o treino, foca no trabalho, anda com postura firme e aparece, semanas depois, com uma energia totalmente diferente. Ela não sabe o que aconteceu, mas sente que algo mudou. E quando a mudança vem sem anúncio, ela gera curiosidade. E curiosidade é o primeiro passo para um novo interesse. Você não precisa postar nada. Você não precisa provar nada. Você só precisa evoluir de forma tão sólida que o silêncio se torna barulhento. O homem que muda por ele mesmo, em silêncio, comunica algo que nenhuma frase pode dizer. Eu sou o meu próprio motivo. E é isso que a maioria não entende. Não é sobre mostrar que você melhorou. É sobre melhorar tanto que ela sente, sem você dizer uma única palavra. 4. Domine suas emoções em vez de controlar as dela. No processo de reconquista, a maioria dos homens comete um erro brutal. Eles tentam manipular ou influenciar o que ela sente, ao invés de controlar o que estão sentindo. Querem provocar ciúmes, querem forçar uma conversa, querem mostrar o quanto ela perdeu,
através de indiretas, aparições ou atitudes calculadas. Mas tudo isso parte de uma mesma raiz: falta de domínio emocional. O homem estoico entende o seguinte: você não tem poder sobre o sentimento dela. O que você tem é responsabilidade absoluta sobre o seu comportamento. Ela pode te ignorar, pode postar foto com outro, pode agir como se nunca tivesse sentido nada. Mas a sua missão não é controlar a reação dela. Sua missão é manter sua estabilidade interna, mesmo diante do caos. Quando você tenta manipular o externo, age por impulso, por necessidade de resposta. Mas quando você domina o interno, age com postura, com clareza, com inteligência, com autocontrole. E aí está a chave. Uma mulher pode não se impressionar com o seu corpo, com o seu status, com o seu discurso, mas ela sempre se impacta com um homem que não se abala emocionalmente diante dela. Esse tipo de homem é raro, e tudo que é raro desequilibra. O domínio emocional começa no silêncio, continua nas pequenas escolhas do dia a dia. Explode quando você passa por situações que antes te fariam correr atrás, discutir, provar algo, e hoje você apenas observa e segue. Ela vai sentir a diferença. Vai perceber que as mesmas frases, as mesmas atitudes, as mesmas provocações já não funcionam com você. E nesse momento, o jogo começa a inverter, porque agora ela não tem mais o controle emocional que achava que tinha. Enquanto os outros tentam controlar ela, você se controla. E isso faz dela a parte mais curiosa, mais perdida, mais afetada. O homem que reconquista sem tentar dominar a mulher, mas sim dominando a si mesmo, se torna inevitavelmente o mais admirável. 5. Retorne ao convívio social como homem livre, não carente. Depois de um afastamento, muitos homens voltam ao convívio social com uma energia forçada, querendo mostrar que superaram. Aparecem com sorrisos exagerados, piadas forçadas, postagens ensaiadas. Mas no fundo, todo mundo sente. Ele ainda está tentando provar algo. Principalmente ela. O homem estoico não faz isso. Ele retorna ao mundo com leveza, com naturalidade e, o mais importante, com liberdade emocional. Não é uma reação ao término, ao distanciamento ou à rejeição. É uma consequência de ter se reencontrado consigo mesmo. Quando você volta a interagir com o mundo como um homem livre, as pessoas percebem. Seu olhar está mais presente. Sua postura está firme. Seu foco voltou para onde sempre deveria ter estado, em você. E o impacto disso vai muito além do que você imagina. A mulher que te deixou começa a observar. Vê que você não está isolado, nem apagado, nem obcecado. Você está presente, com brilho próprio. E isso muda tudo. Mas atenção, o retorno ao social não é para causar ciúmes. É para fortalecer sua própria identidade. Saia com amigos, conheça novas pessoas, faça novas conexões. Não para preencher o vazio, mas para expandir quem você é. Ela precisa ver, direta ou indiretamente, que você não está esperando ela. Você está vivendo. Não como fuga, mas como construção. Você não se reconstruiu para ser notado. Você se reconstruiu porque entendeu que sua vida é muito maior do que um relacionamento mal resolvido. E é aí que ela começa a sentir. Ele voltou, mas voltou diferente. Ele não parece mais afetado. Ele está mais interessante agora do que antes. O homem que retorna ao mundo sem carência, com presença e firmeza, naturalmente volta a atrair atenção, inclusive a dela. Porque quem vive com liberdade interior não precisa correr atrás de ninguém. E é exatamente por isso que se torna alguém que todos querem alcançar. 6. Não busque provas. Cause dúvidas. Uma das maiores armadilhas emocionais durante o processo de reconquista é a busca por provas. Muitos homens querem saber se ela ainda sente algo, se ainda pensa nele, se fala dele com alguém, se ainda olha os stories, se demonstra ciúmes. Ficam caçando sinais, rastreando redes sociais,
perguntando a amigos em comum, tudo para obter uma confirmação emocional. Mas essa obsessão por provas faz exatamente o oposto do que você quer. Te enfraquece. Você se torna um homem que ainda gira ao redor dela. E mesmo que ela perceba esse interesse escondido, ela não volta, porque ninguém respeita o que está sempre pedindo atenção. O estoicismo ensina o contrário. Não procure sinais, se torne o próprio enigma. Não tente saber o que ela sente. Faça ela se perguntar o que você sente. Não busque provas, cause dúvidas. Você faz isso com ausência emocional e presença seletiva. Você aparece bem, mas não comenta nada sobre ela. Você posta o que quiser, mas nunca envia indiretas. Você cruza com ela e a trata com respeito, mas sem nenhuma expectativa. A dúvida que você planta na mente dela é poderosa. Ele já me superou? Será que ele está com outra? Por que ele não fala nada? Não reage? Não demonstra? Esse tipo de incerteza ativa o ego, o instinto e, muitas vezes, o arrependimento. Mas você só chega nesse ponto quando para de buscar validação emocional e começa a cultivar a própria presença. O homem que quer reconquistar uma mulher deve ser lembrado, não visto implorando. Deve ser sentido pela ausência, não notado por tentativas de chamar atenção. E deve causar confusão emocional controlada, não clareza forçada. Porque a clareza, nesse jogo, mata o interesse. A dúvida, quando bem posicionada, reacende o desejo. Não diga mais nada. Não pergunte mais nada. Não investigue mais nada. Apenas viva de um jeito que faça ela pensar em tudo isso, sem que você precise dizer uma palavra. 7. Pare de explicar. Deixe ela observar. Um dos maiores sinais de fraqueza que um homem pode demonstrar após perder o interesse de uma mulher é o impulso de explicar tudo. Explicar por que sumiu, explicar o que sente, explicar o quanto mudou, explicar que ainda se importa, mas agora está diferente. Esse tipo de comportamento nasce de uma carência emocional disfarçada de honestidade. E por mais verdadeiro que pareça, soa como tentativa de convencimento. E quanto mais você tenta convencer, menos ela sente. O homem estoico não explica. Ele simplesmente age. Ele muda e deixa que as ações falem por si. Ele se transforma e deixa que o silêncio diga mais do que 1000 justificativas. Você quer que ela perceba que você cresceu? Então cale e mostre. Não diga que está bem. Esteja. Não diga que amadureceu. Prove com sua nova postura. Não diga que mudou. Mude tanto que ela não reconheça mais o homem que um dia deixou. A mulher observa. Sempre. Mesmo quando parece indiferente. Mesmo quando finge desinteresse. Ela está atenta aos sinais. E se tudo o que ela vê é você tentando se explicar, ela entende. Ele ainda precisa da minha aprovação. Agora, se ela sente sua ausência, nota sua evolução, percebe sua nova frequência, tudo isso sem uma palavra sua tentando justificar. A mente dela começa a trabalhar. O que aconteceu com ele? Será que ele está realmente melhor sem mim? Será que eu fui só uma fase para ele? E é nessa dúvida que nasce a vontade de se reaproximar. Pare de falar. Pare de justificar. Pare de abrir o coração para quem não está pedindo. Comece a agir com firmeza, presença e classe. Quem se explica demais perde valor. Quem deixa ser observado em silêncio se torna impossível de ignorar. Porque o homem que cala, e mesmo assim é notado, é aquele que ela começa a procurar, sem que ele tenha movido um dedo. 8. Fique disponível, mas nunca previsível. Existe uma diferença brutal entre estar acessível e estar à disposição. Um homem que está sempre ali, pronto, imediato, previsível, perde o impacto. Por outro lado, o homem que está presente com inteligência, mas nunca se torna um sim automático, se transforma em enigma. E o enigma atrai. Quando você volta a interagir com o mundo,
e eventualmente com ela, é importante que você não haja como se nada tivesse acontecido, nem como se estivesse desesperado por uma nova chance. Você apenas está lá, presente, inteiro, mas com limites, com escolhas, com ritmo próprio. A previsibilidade mata o interesse. Se ela sabe que toda vez que mandar algo você responde em segundos, se ela sente que toda vez que te chama, você aceita, se tudo que ela fizer tiver retorno seu rápido e emocional, ela vai continuar no controle. Agora, quando você quebra esse ciclo, não com frieza, mas com elegância, você muda o jogo. Ela te manda mensagem? Ótimo. Mas você responde quando quiser e com leveza. Ela te convida para algo? Talvez você aceite, talvez não. Depende da sua agenda, depende da sua vontade, depende de você. Esse depende é o que ela não espera. E é exatamente isso que faz ela pensar, te observar, te testar de novo. Mas dessa vez, você não está mais dentro da antiga narrativa. Você não está ali esperando uma brecha. Você está vivendo. E se ela quiser entrar de novo, vai ter que aprender. Você está acessível, mas não previsível. Você está presente, mas não disponível emocionalmente o tempo todo. Essa diferença é tudo. Homens que querem reconquistar geralmente tentam fazer tudo certo. Mas o que desperta o desejo real não é perfeição, é imprevisibilidade com classe. Ela precisa perceber que agora é ela quem tem que descobrir seus ritmos, se adaptar à sua nova frequência, se alinhar com o homem que você se tornou. Porque quando você está lá, mas ela nunca sabe o que esperar. Ela começa a correr atrás sem perceber, e você nem precisou forçar nada. Essa 9. Dê valor antes de buscar validação. Quando um homem tenta reconquistar o interesse de uma mulher, ele geralmente entra em modo esforço. Esforço para ser notado, para agradar, para ser aceito de novo. Mas esse comportamento tem uma raiz perigosa: a busca por validação. E toda vez que você busca validação antes de dar valor a si mesmo, você comunica uma verdade silenciosa. Eu ainda me vejo pequeno diante dela. O homem estoico inverte isso. Ele dá valor a si mesmo primeiro. E por isso, não precisa correr atrás da validação de ninguém. Dar valor é respeitar seus limites. Não se submeter a situações desconfortáveis só para agradar. Manter sua palavra, mesmo que isso custe um encontro com ela. Cuidar da sua energia como algo sagrado. Quando você se posiciona dessa forma, o ambiente muda. As pessoas te tratam diferente. Ela te percebe diferente. Porque agora você não está mais se oferecendo, está se respeitando. E mais, a mulher que percebe isso em um homem sente algo que nenhuma frase gera: admiração silenciosa. Ela começa a perceber que, para estar com você, ela também precisa merecer. Não no sentido arrogante, mas no sentido mais poderoso que existe: reciprocidade. Você parou de buscar migalhas, parou de medir cada gesto dela esperando aprovação, parou de agir com base no que ela vai pensar e começou a viver com base no que você pensa sobre si mesmo. Isso muda sua linguagem corporal, seu tom de voz, seu olhar, sua postura. Agora você caminha pelo mundo não tentando ser aceito, mas confirmando que já se aceita. E esse é o verdadeiro charme masculino. Não é gritar valor, é ser valor. Então, antes de pensar se ela vai voltar, se vai olhar para você, se vai te escolher de novo, se pergunte: eu me escolheria hoje? Se a resposta for sim, você já venceu. Porque o homem que se valoriza nunca precisa pedir lugar no coração de ninguém. Ele é naturalmente convidado a entrar. 10. Aproveite a ausência dela para se tornar inesquecível. A maioria dos homens usa a ausência de uma mulher como um momento de dor, paralisia ou desespero. Ficam presos no passado, repetindo memórias, imaginando cenários, esperando uma mensagem que não chega. Isso os enfraquece, os prende, os torna emocionalmente disponíveis para alguém que já os colocou em segundo plano.
Mas o homem estoico entende que a ausência dela é um presente disfarçado. É a chance perfeita de construir algo que nenhuma presença forçada conseguiria: autonomia emocional e presença marcante. Quando você para de focar na volta dela e começa a usar esse tempo para crescer em silêncio, você ativa algo poderoso. Você se reconstrói sem ela. Você aprende a se divertir sem ela. Você volta a dormir bem, a treinar com foco, a produzir mais, a sorrir com verdade. Você limpa os traços da carência e se enche de propósito. E essa transformação deixa marcas, mesmo que ela não esteja por perto, mesmo que ela esteja com outro, mesmo que ela diga que seguiu em frente, porque a ausência dela não apagou você, revelou quem você poderia ser. O mais interessante é justamente quando você para de buscar ser lembrado que você se torna inesquecível. Ela começa a se perguntar: será que ele realmente superou? Por que ele parece tão bem? Será que perdi um homem em processo de evolução? E essas perguntas vão doer mais nela do que qualquer discurso seu jamais causaria. Você não precisa de planos mirabolantes. Você só precisa aproveitar a ausência dela como terreno fértil para o seu próprio renascimento. Sem pressa, sem expectativa, sem encenação. A ausência dela é seu espaço de poder. É o vazio que você preenche com valor real. E o homem que volta diferente, sem pedir para voltar, é o homem que ela não consegue mais ignorar. Você não precisa se humilhar para reconquistar o interesse de uma mulher. Aliás, se fizer isso, já perdeu antes mesmo de começar. O que realmente vira o jogo é o que você faz quando ela não está olhando. É a forma como você cresce em silêncio, se reconstrói por dentro e volta para o mundo mais forte, mais calmo e mais focado. Sem discursos, sem desespero, só presença. Ela não vai voltar porque você pediu. Ela vai pensar em voltar quando perceber que você não precisa mais dela para ser completo. Agora me diz, qual desses 10 passos você mais sentiu que precisava aplicar? Comenta aqui. Quero saber da sua experiência. Estou aqui para responder, para trocar ideia e para fortalecer quem está nessa caminhada de verdade. Lembre-se, não é sobre fazer ela correr atrás. É sobre se tornar um homem tão firme que ela sente falta mesmo sem você ter se movido.